Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Juicela Cast. O episódio de hoje faz parte da série Conexão Técnica, que a gente tem trazido o assunto do momento, a reforma tributária. No nosso episódio de estreia, nós tratamos dos aspectos gerais da reforma tributária. Depois tivemos um episódio específico sobre imposto seletivo e hoje a ideia é ter uma conversa sobre os aspectos práticos da reforma. Como as empresas estão se preparando para esse novo momento. O que está sendo feito, o que está sendo debatido, o que a gente já pode antecipar que as empresas devem se preparar. E para isso, nada melhor que dois convidados muito especiais que trabalham diariamente com direito tributário. Primeiramente, a Cristiane Diegues, que é consultora tributária, coordenadora da área de consultoria do escritório Juicela, pós-graduada em planejamento tributário estratégico e tem expertise e já trabalhou em empresas de auditoria, no setor de indústria e também na docência. Temos aqui com a gente também o Itamar Alf, que é contador, pós-graduado em controladoria, finanças e gestão tributária, atua há mais de 15 anos com a gestão tributária, com auditoria interna e externa e atua atualmente como gestor contábil e tributário no setor da indústria. Então, sejam muito bem-vindos, Cris, Itamar. É muito bom poder contar com vocês, a gente agradece a presença. E eu queria iniciar perguntando, questionando, como vocês estão sentindo as empresas neste momento? Como é que tá? O pessoal já está no radar a reforma? Eles têm pensado, têm trabalhado sobre isso? O que vocês estão sentindo? Bom, acho que primeiro, obrigado pelo convite. Cris, a Cris, minha amiga já de uma longa data, né, Cris? A gente divide aí essa profissão que é legal, que é bacana, bastante, né? Acredito eu que cada vez mais está à mesa, né, sentada à mesa das grandes decisões. Então, realmente a Cris, além de uma amiga, é uma parceira e é uma honra, né, uma honra e uma responsabilidade dividir aí essa conversa, né, com a Cris. E obrigado também, Gabi, pelo convite. Estou bastante honrado com isso. Bom, falando um pouco aí de como é que tá, né, o sentimento aí do pessoal, o que eu penso, né, e conversando com amigos, enfim, da área, eu e a Cris também a gente conversa bastante sobre isso. Eu acredito que a gente está num momento de tudo um pouco, né, a gente vê empresas realmente bem adiantadas, com já um grupo de trabalho bem definido, com ações já estabelecidas, um calendário para seguir, outras empresas que torcem talvez com uma postergação, uma prorrogação dos prazos, enfim, e aquelas que ainda nem começaram a falar, né? Então, acho que a gente tem de tudo um pouco, não tem o certo, não tem o errado, acredito que tem sim o atrasado, né? Porque a gente não pode mais contar que isso vai ser prorrogado, acho que é um cenário que está posto e agora tem que começar a trabalhar, né? Com certeza. Eu vou aproveitar também para agradecer a oportunidade de poder sentar à mesa com pessoas tão qualificadas para conversar sobre esse tema. O Itamar, a gente tem uma história um pouco antiga, primeiro, porque nós tivemos a mesma escola, né, Itamar? Exatamente. A gente, em tempos diferentes, em momentos diferentes, ele é um pouquinho mais jovem, mas nós tivemos a mesma escola. Também tivemos um contato muito interessante antes de a gente ter uma parceria de fato de trabalho, de ele ser um consultor numa concorrência, solicitando os meus papéis de trabalho para validação. Então, assim, de lá para cá, a gente desenvolveu uma amizade muito bacana. A gente tem esses momentos de debate sobre a matéria tributária, sobre até a questão de mercado de trabalho, operações como um todo, né, Itamar? A gente vai assumindo cada vez mais responsabilidade dentro das empresas e isso se faz necessário. E falando um pouquinho, Gabi, sobre essa questão de como estão as empresas, na consultoria a gente vê, assim como o Itamar citou, a gente vê realmente de tudo um pouco. Tem empresas que já têm comitês formados, já estão trabalhando, estão com o TI em pleno funcionamento, já colocando todas as alterações que estão postas, como o Itamar bem falou, em prática. Por exemplo, uma obrigação que ia começar a acontecer ali para setembro foi antecipada para julho. Então, para quem ainda não se mexeu, pode ser um complicador. Cris, só para eu entender o que seria essa obrigação. Só para quem está nos assistindo, nós temos de contextualizar, sim, né? Sim. Eu vou fazer uma contextualização, então, um pouco mais macro, e aí eu volto para esse ponto específico de onde estamos hoje. Então, assim, hoje está amplamente discutida a reforma tributária. A gente sabe que vai substituir ICMS, ISS, PIS, COFINS por IBS, CBS, o imposto seletivo que está ali. Ele não substitui nada, na verdade ele cria, o IPI não vai embora, então a gente tem um pouquinho de cada coisa ainda acontecendo
Falta muita regulamentação, Gabi, mas hoje já existem notas técnicas indicando como as notas fiscais eletrônicas precisam estar prontas em janeiro de 26 para serem emitidas. Então, agora, nesse ano, vai ser lançado um ambiente de teste das notas fiscais eletrônicas, para que se faça todo esse trabalho de testagem, o que funciona, o que não funciona, para que vire a chave em janeiro de 26 e as empresas estejam aptas a fazer isso. Então, assim, falando um pouquinho mais amplamente sobre tudo isso que vai substituir, eu acho que não é a nossa intenção aqui hoje entrar muito nessa parte técnica e mais na questão de organizacional, como é que as empresas vão se portar frente a tudo isso. Tem uma coisa que eu entendo muito relevante, que não existe uma reforma tributária acontecendo hoje. Existe uma reformulação geral nas relações de consumo no país inteiro. Então, todo o nosso sistema sempre foi moldado para atender da melhor forma as empresas frente à tributação. E agora a gente tem uma situação em que todo o consumo vai ser afetado, os impostos vão ser alterados, logo as operações das empresas vão ter que ser alteradas. Exatamente. E pegando o gancho, Cris, da questão ali da nota, que é a primeira obrigação que teremos, né? Uma coisa importante e que justamente prova que a Receita está pronta, né? A Receita Federal está pronta e não está pensando em prorrogar, é justamente porque a nota eletrônica estava programada para ser lançada lá em setembro, e a Serpro, que é a empresa que foi contratada pela Receita Federal para desenvolver todo o sistema, ela está com um calendário adiantado. Então, eles anteciparam para julho, né, a disponibilização do teste. Vai ser feito já em agosto, com 500 empresas convidadas, já o teste do ambiente operacional, né? Em outubro, esse ambiente de produção vai ser disponibilizado como um opcional para as empresas. Então, a partir de outubro, se você quiser emitir a nota fiscal já nos moldes aí do que a nota 2, né, do que a nota técnica 2 está definindo, você pode. Então, cabe ao nosso TI agora, né, o TI das empresas, sim, também comunicar lá com as empresas, talvez, ou é um ambiente, ou é um sistema interno, ou, enfim, um provedor de serviço, né? Cabe também ao TI e às empresas começarem a verificar isso, como é que elas vão estar prontas para emitir a nota eletrônica, né? Nos moldes que tem que ser. E o tempo passa, Júlio. E o tempo passa. E outro ponto importante, né, Cris, que a gente estava comentando essa semana, é que até semana passada, em princípio, era meio que, não, se você emite a nota, ou você recolhe lá 1% de IBS/CBS. Mas não, agora a nota, ela vai ser validada. Então, se a nota não estiver conforme o layout, né, que a Receita Federal está prevendo, ela não vai ser validada. E aí você não opera. Né? Como as empresas vão emitir nota, como é que vai operacionalizar uma venda? Não Exatamente. Consegue, né? Então, 1º de janeiro de 26, talvez você não consiga operar. Exatamente. Dependendo da preparação, que é a pergunta que a Gabi nos fez, né? Dependendo da preparação das empresas, a gente consegue ou não manter as operações das empresas funcionando. Exatamente. Para mim é uma novidade, eu não sabia disso. A gente vem conversando, né, justamente aqui nos podcasts sobre reforma tributária, só que foi realmente aspectos mais teóricos e é muito importante saber que a gente já tem essa definição, porque para mim, assim, nós estamos gravando esse episódio em maio, provavelmente ele vai ao ar em junho, para quem está nos escutando, então assim, mês que vem, para você que está nos assistindo, já vai ser possível, então, se você está com o seu time preparado e sua empresa preparada, já conseguir, na prática, ver como é que a reforma vai estar. Reforma não, né? Como é que o sistema tributário brasileiro vai estar operando. E um último ponto que eu também acho, eu sei que essa parte preocupa e eu acho que a gente deveria comentar especificamente sobre isso daqui a pouquinho, eu acho que a gente conduz para isso, mas eu conversei recentemente com o Itamar e a gente tem visto muito no que está sendo publicado na mídia, a respeito de os principais efeitos dessa reforma, né, do consumo como um todo, que é a questão da cidadania e da simplificação, né, Itamar? Não sei se tu quer comentar um pouquinho sobre. Exatamente. Eu e a Cris até esses dias estávamos conversando, né? Quem é o mais otimista ou menos otimista, enfim, entre eu e ela, e eu digo, eu acho que eu tô mais otimista. Ele é mais otimista que eu, sem dúvida. Porque eu sou do time dos otimistas, claro, eu sou do time do otimista, eu sou do time do preocupado como fazer, mas otimista de como vai ser depois que tiver feito. Então, lá em 2033, né, que a gente tá falando lá
E aí você pega os princípios constitucionais, enfim, da reforma, né, que um deles é a simplicidade, né, então a incidência ampla, a não cumulatividade plena. Então isso eu estava dizendo para a Cris, para nós empresas, um monte de quesitos eu acredito que vão ser resolvidos, óbvio, né, que lá na lei complementar já tem o que pode ou não pode tomar crédito, enfim, mas a questão da incidência e da não cumulatividade plena eu acho que é uma boa, porque eu acho que a questão da judicialização, você acaba reduzindo essa incerteza jurídica, um dia dá crédito, um dia não dá crédito, né, enfim, essencialidade é ou não é. É nesse ponto que a gente tem a divergência de opinião, mas ok. E aí, passando aqui pro ponto de vista da pessoa física, né, que é o que aí eu disse pra Cris, olha que bacana que vai ser você viver a gente não fala, normalmente assim, tu sempre olha pro exterior, né, e diz, olha, eu pego no exterior, eu sei quanto que eu tô pagando de imposto. Hoje nós não sabemos. Você vai no mercado, enfim, você vai abastecer o teu carro, você pega o preço da bomba, passa o teu cartão e paga. Você não sabe quanto de imposto tem lá dentro. Pensando no ambiente de reforma lá, enfim, você vai saber o quanto você está pagando de imposto. Você vai ter essa cidadania fiscal de escolher, e aí pensando num outro princípio, que é o imposto para o destino, né? Que vai ser aonde o imposto vai ser definido, aonde o serviço for realmente prestado, aonde o bem for consumido, né? Então você também é a mesma coisa. Pensando nisso, você mora numa cidade que uma região metropolitana tem daqui um pouco alíquotas diferentes, você vai escolher. E se você faz um trajeto, por exemplo, moro em Porto Alegre, trabalho em Canoas, ou trabalho lá em Gravataí, Cachoeirinha, será que no meu trajeto, eu passando por outros municípios, eu não tenho a gasolina mais barata, né? Vou fazer um curso. Será que é onde eu moro? Será que é outra cidade daqui um pouco desse provedor do curso, né? Que é um serviço. Será que não é melhor eu fazer EAD, ou talvez ir lá presencial, se é onde eu moro a alíquota for maior do que a cidade onde a escola está sediada? Enfim, eu acho que tem toda essa construção que vai ser uma questão cultural também, que nós brasileiros vamos aprender, e isso tudo vai nos fazer enxergar de uma maneira diferente todo esse cenário que nem a Cris falou. Estamos mudando o nosso ambiente econômico, né? O nosso ambiente de negócios do país. E isso com certeza vai fazer diferença. Perfeito. E pensando nisso, né, óbvio, as mudanças então operacionais são eminentes, são obrigatórias, não é uma opção, né, como vocês falaram, vai ter um período de teste com 500 empresas, depois, né, as pessoas, né, as empresas vão poder testar a partir de outubro, é isso? Exato. E a partir de janeiro de 2026, todo mundo vai ter que estar adaptado a esse novo sistema. Então, pensando nisso, eu queria entender quais são as mudanças principais que as empresas devem, então, estar fazendo agora. O que vocês acham imprescindível de começar a trabalhar, né, dentro das empresas? Primeiro ponto. Eu acho que sem trabalhar de maneira multidisciplinar dentro das empresas, nada vai acontecer. Justamente por ser uma mudança operacional no consumo, na relação de consumo, nós vamos precisar ter mudanças na forma de falar com os fornecedores, falar com os clientes, seja prestador de serviço, seja quem fornece bens, materiais. Vai ter que existir essa conversa entre os profissionais da área tributária com todas as áreas da empresa, inclusive o financeiro, porque a gente tem uma mudança ali na forma em que o tributo ele é exigido. Antigamente, né? Olha só, já estou falando antigamente. Até então, nós temos uma situação em que as operações acontecem e posteriormente é feita a apuração dos tributos. Agora a gente vai ter um descolamento disso, em que os débitos dos impostos eles vão acontecer no momento em que a operação está se realizando. O crédito ele vai respeitar um pouco mais o regime de caixa, que é quando a gente de fato começar a pagar os fornecedores começarem a pagar o governo também, inclusive. Então, vai existir esse descolamento, não tem como a gente não trabalhar juntamente com o financeiro. Vai exigir que o pessoal do jurídico se envolva, porque tem muitos contratos envolvidos. Muitas rodas de conversa com negociação, e nessa mesa não pode faltar o pessoal da área tributária, inclusive, para trazer o ponto de vista de aonde afeta, aonde não afeta, embora muitas empresas hoje elas já tenham uma discussão de preços em cima de preço líquido, né? Mas mesmo assim existe uma negociação, porque a recuperação do imposto acontece aqui, acontece ali, e a gente vai conseguindo negociar. O Itamar hoje, como trabalhando dentro da indústria, ele sabe bem como isso funciona. Vai mudar, inclusive, a forma como as empresas vão se relacionar com auditorias,
com fiscalização, porque agora as obrigações acessórias vão ser outras. Então, hoje a gente ainda está num cenário meio nebuloso, porque não tem a regulamentação de fato. Então, é muito difícil a gente chegar hoje, aqui em maio de 2025, e falar na parte mais prática em si, mas eu acho que esses pontos dentro de uma empresa, eles precisam ser avaliados desde ontem, na verdade. Né, Itamar? Exatamente. Realmente, eu acho que a empresa, o primeiro passo é realmente estabelecer esse programa, né? Esse programa da revolução tributária, que não é a reforma, né? E realmente colocando todo mundo à mesa. E justamente isso, né, Cris? É multidisciplinar a equipe. A empresa, ela é muito acostumada a realmente ter essa separação de assuntos, enfim, de áreas, né, com as suas responsabilidades, mas eu acho que nesse momento todos vão ter que estar envolvidos. Acho que o primeiro ponto é esse diagnóstico. Enfim, o primeiro ponto agora é botar a nota, né, enfim, TI, tributário, enfim, botar a empresa apta a tanto receber a nota do seu fornecedor, né, e aí também cabe assim, ó, eu preciso ter a preocupação de olhar para o meu fornecedor, porque às vezes o meu fornecedor é uma empresa pequena, talvez não tenha uma estrutura apta para justamente contratar uma consultoria ou ainda ter uma equipe que está tocando o dia a dia e ainda estudando a reforma. Então, eu preciso ter uma questão de responsabilidade com a minha cadeia, ver se o meu fornecedor está apto para 1º de janeiro de 26, se eu tenho daqui um pouco um serviço ou um bem importante para o meu processo que eu compre dele, eu preciso saber que ele está apto a me fornecer. Sim. E de outra ponta, é justamente isso, eu estar pronto para responder o meu cliente, né? Então, tem essa preocupação. Então, acho que agora, assim, primeiro ponto é justamente a obrigação da nota eletrônica eu estar cumprindo, e aí sim você começa esse diagnóstico e essa conversa a nível de empresa, né? Então, eu acho que são várias preocupações, e aí talvez questões que você não discutia com o teu fornecedor, agora você vai passar a discutir, porque às vezes você discutia muito preço, né? Ou preço líquido, enfim, que não dava bola. Mas será que em 2033 o meu fornecedor não vai ter perdido algum benefício fiscal? Não vai ter, enfim, aumentado o custo dele que ele vai querer me repassar, né? O meu cliente daqui a um pouco a mesma coisa, vai começar a me questionar como é que vai ser a minha base tributável a partir de 2033. Eu vou ter que estar pronto para demonstrar para ele se eu tenho ou não tenho um benefício, enfim, ou um custo adicional sobre isso. Então, realmente, assim, temos um tempo para esse tipo de discussão, até se tem, mas a gente vai ter que já começar a pensar sobre a questão dos créditos. Realmente, tem muita empresa que usa isso como fluxo de caixa. Você fatura pelo preço com impostos, você demora alguns dias para recolher para o governo, e agora não. Não falamos do split payment, nem nada ainda, mas a forma, enfim, de retenção desses impostos vai mudar. Então, certamente, aquele giro que eu tinha de caixa com imposto, eu não vou mais ter, né? Talvez eu vou ter que buscar uma outra fonte, né? E eu estava pensando ontem, Cris, que isso a gente não discutiu ainda. A gente sabe, às vezes nós temos, né, fornecedores pequenos, enfim, que acabam antecipando recebíveis. Pega, né, fatura para uma empresa grande, pega a sua nota fiscal, vai lá no banco, numa factory, em qualquer coisa, antecipa aquele recebível. Certo? E aquele recebível está composto por impostos. Isso não vai mais acontecer, né? Então, para ele também vai reduzir esse valor que ele vai poder ter à disposição já no seu faturamento, né? Então, realmente, que nem a Cris falou antes, é uma mudança do ambiente de negócios do país. E isso a gente vai ter que, sim, analisar, né? E aí é toda a empresa. E aí é da alta gestão até o operacional, né? Enfim, lá do fiscal que está lançando a nota. Então, não é tributário, é negocial. E quando se fala em negócio, envolve toda a empresa. Exatamente. É isso. Né? Inclusive, se a gente puder esquentar um pouquinho mais essa discussão, eu gostaria de trazer uma parte mais técnica da contabilidade, que é a parte do sistema de custeio, né, Itamar? Hoje, quando entra uma nota fiscal e sabido que vai existir o crédito, o insumo que entra naquele estoque, ele já entra líquido. E a gente, em cima disso, trabalha com um custo de produto. E agora, com essa mudança, a gente fica atrelado à possibilidade de tomar o crédito, caso o meu fornecedor faça o recolhimento. Como que vai funcionar isso? O meu custeio vai ficar distorcido? Como que a gente vai conseguir fazer isso na contabilidade funcionar de forma que não afete os índices? Porque hoje
a gente vai ter distorções em custos se a gente não tiver uma cadeia, como o Itamar falou, bem preparado, o fornecedor bem preparado, para que a gente tenha uma previsibilidade de o que vai acontecer daqui para frente, né, Itamar? Ou mesmo, você negocia com o seu fornecedor que você vai recolher o imposto para ter a garantia que tu vai tomar o crédito. Se você não fizer isso, talvez passado 1, 2 anos, você vai ver que você tem um crédito que você não consegue recuperar porque ele não pagou, e talvez aquele estoque que estava líquido lá acabe virando um custo adicional, né? Porque certamente as auditorias vão se preparar para cobrar um impairment, uma análise do crédito que está na contabilidade, enfim, certamente os órgãos reguladores da contabilidade, Bracon, enfim, né, também vão começar a desenvolver mecanismos para que você apresente, né, essa previsão de realização de créditos. E certamente eles vão precisar se manifestar, né? Porque certamente. A gente já teve outros momentos aqui de alterações contábeis e fiscais, como na época que se estabeleceu lá a ECD, que se mudou as formas de contabilizar. A gente teve, inclusive, anos de regime tributário de transição, em que as normas contábeis e fiscais tiveram que ir se adequando da forma como conseguiram para manter a tributação funcionando, as empresas sabendo para onde correr e as auditorias também tendo essa noção de como elas vão cobrar as empresas para que o balanço fique o mais fidedigno possível, né, com as operações. E não distorçam indicadores, né? Porque daqui a pouco você está distorcendo indicadores tanto para o bem quanto para o mal. Sim. Em algum momento você vai ver que não tinha sentido aquele tipo de contabilização, aquele tipo de registro, né? A gente está falando de mudanças, né? Eu questionei qual vocês consideram as principais, e o que eu tô vendo é que vão conviver 2 sistemas, né? Vamos chamar o antigo e o novo, digamos assim, né? E acredito que estamos para além do planejamento. Não querendo colocar aqui numa corrida e né, querer dizer que as empresas estão muito bem, quem já está muito bem organizada, quem não está organizado, meu Deus, não queremos causar esse terror. Não é a nossa intenção causar esse terrorismo, mas a gente sabe que sim, um planejamento ele é necessário. Quem ainda não tem, a gente indica que o faça. E se vocês pudessem assim, auxiliar nesse sentido, por onde começar? Assim, quem está nos escutando e está nesse cenário de ainda não estar muito atento a isso, por onde vocês indicariam começar? Tecnologia da informação, sem dúvida alguma, porque como hoje nós já temos nota técnica, valendo, a primeira coisa é trabalhar com aquilo que é mais urgente e que a gente tem maiores informações na mão. Eu acho que sem TI, agora, neste momento, a gente não consegue avançar. E, inclusive, tenho medo que a demanda seja tão grande que nós não tenhamos profissionais de TI suficientes no mercado para atender essa demanda. Itamar, Itamar, sabe muito bem como é que funciona o sistema. Então, explica para a gente como é que é o ERP das empresas. Então, né? Tu tem a empresa que tem um ERP aí, não sei se posso dizer de prateleira, mas enfim, um standard de mercado, né? Um SAP, né? Eu acho que a primeira coisa é realmente entrar em contato com esse provedor para tentar entender como é que eles estão tratando, porque imagina um SAP atendendo todas as empresas do Brasil que vão se ter utilizam, que né, do sistema. Exatamente. Daqui a um pouco você tem, inclusive, uma versão que nem vai estar sendo atualizada. E a empresa não vai ter tempo de, em 6 meses, trocar o sistema. Então, acho que, realmente, assim, entre em contato com o seu provedor e tente entender, né? Empresas com solução interna talvez tenham uma maior, digamos, autonomia, porque justamente a solução é interna, mas você não pode esquecer que o TI está dando apoio para toda a operação. Sim. Então, assim, você vai chegar lá no gerente de TI e vai dizer, agora você para tudo que você está fazendo para fazer o layout da minha nota. Sendo que ele não estava com esse projeto e talvez não tenha nem equipe alocada para isso, sim. Talvez não tenha uma equipe suficiente para atender o dia a dia, sim, e mais esse projeto novo. A rotina mais esse projeto. Então, né? assim, a conversa tem que ir para a mesa, urgente, né? Então, assim, talvez não precise se assustar, mas não dá para esperar para falar, né? Então, realmente, e talvez vai ter que, de fato, envolver a alta gestão da empresa, porque realmente, daqui um pouco o gestor da área tributária ir lá no gestor do TI e dizer, coloque esse projeto na tua pauta, ele vai dizer, não, mas espera um pouquinho, eu não tenho pessoas, eu não tenho recursos, não tenho tempo. Sim. E qual é o projeto que eu priorizo? A Sim. empresa que vai ter que definir isso, né? Claro. Talvez entre os gestores, cada um vai ter o seu interesse e a sua urgência, né? Sim. Então, de fato é isso. Acho que o primeiro ponto agora é TI, né? Quem ainda não pautou, pautar, e principalmente quem tem o poder de decisão dentro da empresa para
ter isso como prioridade, porque realmente é uma Exatamente. prioridade. Pode parar a operação de uma empresa se ela não tiver Agora a gente adequada. pode falar para a operação. Para a operação. Né? Então, a pauta e, claro, a questão para poder priorizar o TI, destacar alguém, ou um time inteiro de TI para poder estar ajustando isso. Né? Exato. Eu me recordo até que eu sou bem jovem, né? Mas eu passei por um momento que foi bem crítico na época, que foi a implementação da nota fiscal eletrônica. Até então, as notas eram emitidas ou numa impressora matricial, ou então ainda na mão, e de uma hora para outra as empresas se viram na necessidade de transformar isso num documento fiscal eletrônico. Ouvindo falar pela primeira vez o que era XML, ninguém sabia o que era isso, que linguagem é essa, e não é nem perto, tá, pessoal? Não é nem perto dessa mudança, essa revolução que nós vamos passar agora, tá? Mas só para fazer um paralelo da dificuldade que foi e das complexidades que foram. Quando eu encabecei esse projeto na indústria, foi a dificuldade de linguagem entre a área técnica, fiscal, contábil fiscal, e a área técnica da tecnologia da informação. Era muito difícil, então tinha que tentar o máximo possível decifrar, descrever para a área de TI, escrever o programa da forma adequada, ao mesmo tempo que a gente tinha dificuldade de como é que vai dar entrada nessas notas fiscais. Demorou um bom tempo, não me lembro agora quanto tempo demorou, assim, para que a gente tivesse, eu não sei o nome, mas é uma pistolinha, aquela que dá a pistolinha na... Leitor. O leitor, obrigada, Itamar. O leitor da nota que tu passa na chave, nas 44 posições da chave eletrônica, tu passa ali e automaticamente o sistema consegue puxar todos os itens daquela nota. A gente tem notas que tem 50, 60, 100 itens. E naquela época não existia o leitor e se tinha que fazer isso manualmente. Pior ainda para as empresas que ainda eram menores e ainda não conseguiam compreender que aquele DANF agora era só um DANF, não era uma nota fiscal. Todo mundo começou a arquivar a DANF como se nota fiscal fosse. E aí teve todo um momento de aprendizado das pessoas de que a nota fiscal era o XML que chegava de maneira eletrônica e aquilo é que precisava ser arquivado dentro das empresas. Então, se naquela época, para algo que não chega nem perto da movimentação que a gente vai ter agora dentro do nosso sistema tributário, já foi complexo, imagino que espera a gente agora nos próximos passos, porque tem a nota técnica, que vai mudar a forma da emissão do documento, ok. Mas e todo o resto dentro do ERP, né? Toda a parte da integração do sistema financeiro, como é que eu vou conseguir fazer os lançamentos? Hoje tem tudo parametrizado, Itamar fala melhor do que eu sobre isso. Hoje é tudo parametrizado, né, Itamar? A nota sai, já contabiliza, já separando os impostos, já separando o que é custo, já sai tudo separado na entrada também. O que facilita, mas também não é... O que facilita, mas também me preocupa, porque você tem diversos módulos no sistema. Exato. Né? A gente está falando aqui, o layout da nota que vai ter daqui um pouco 2 campos lá que vai ter o IBS-CBS, mas realmente como a Cris falou, e cascatear isso para todos os módulos do sistema da empresa, né? E ainda teremos o CNPJ alfanumérico. Que já está batendo as portas, portas, já tá né? chegando aí. Então, assim, realmente o TI vai ter trabalho. Ai, gente, pois é. Eu fico pensando nessa questão operacional, mas eu fico pensando também nos times, né? Eu acho que nós sabemos que é uma mudança, e toda mudança, por uma questão de logística, de comportamental, né? É estudo. A mudança gera, de certa forma, um anseio, uma angústia em todos nós, seja ela qual for. E a gente sabe que a reforma tributária é uma grande mudança. Então, eu fico pensando como as empresas podem preparar os seus times para enfrentar isso. Porque o time, né, teoricamente atual, está preparado para o sistema antigo e vai ter que continuar operando nesse sistema antigo, então não pode simplesmente ignora tudo e vamos para o novo, porque ele vai ter que aprender, né, seguir fazendo o cenário antigo e ao mesmo tempo tem que aprender o novo e aplicar o novo. Então, nesse quesito de gestão de pessoas, como é que vocês estão enxergando isso? É o segundo ponto mais relevante, Gabi, que a gente tem para falar aqui, é que TI, ele bate as portas e é algo palpável, a gente consegue visualizar os resultados de uma maneira mais clara, né? Mas quando a gente fala de gerir uma reforma dessa magnitude que a gente está falando agora, a liderança ela é muito relevante. A forma como a liderança vai recrutar o seu time, como que vai engajar as pessoas, como vai fazer as pessoas entenderem o seu lugar ao sol, porque
querendo ou não, a gente escuta falar, né, Itamar Toledo é uma fonte de inspiração aí no nosso início de carreira. Ele fala muito, né, que hoje estamos todos no mesmo lugar, né? Exato. Quem já conhecia muito o tributário, quem conhecia pouco está no mesmo lugar. Então, o que vai diferenciar a gente agora é como a gente conduz o nosso time. Eu falo nosso time porque a gente tem a coordenação e a gestão de pessoas, né, Itamar? Como é que nós vamos conduzir o nosso time por esse universo que ainda é tão incerto, que gera tanto estresse, que gera tanto desconforto, inclusive, né? Tem a questão de aonde os profissionais querem estar, como eles querem estar, né? Exatamente. Acho que aqui a gente tem, eu vejo na questão, assim, do lado da empresa, e eu me colocando também como um funcionário, porque sou, né? Eu acho que a empresa, de fato, tem essa questão do dar o ambiente propício para as pessoas se desenvolverem, né? E aí é no sentido de, assim, a empresa tem que proporcionar esse ambiente para que as pessoas consigam realmente manter a rotina, porque, de fato, nós, durante pelo menos 7 anos, a gente vai ter tudo o que tem agora, né? Sim. E mais o novo. Então, você vai ter que deixar as pessoas terem o trabalhar, ou, enfim, organizar como quer fazer. Se daqui a pouco faz um outsourcing com o que é o atual, aloco minha equipe só para aprender o novo e desenvolver o novo, porque, de fato, é o cenário que vai ter dali, né, de 2033 em diante. Mas eu acho também, assim, ó, como a Cris falou, é um campo inexplorado. Tudo é novo. Então, o que a empresa tem que fazer? A empresa, claro, ó, tem que dar essa posição. Mas, assim, ó, nós, como profissionais, a gente tem que ser protagonista e aproveitar. Justamente, agora está todo mundo partindo do mesmo lugar, né? Eu não vivi nada como isso até então, né? Acho que desde a Constituição de 88 não há uma grande revolução, reforma, enfim, como está tendo agora. Então, assim, ó, cabe a nós profissionais da área, ou você realmente, assim, não, vou sair da área, me aposento, ou te prepara, né? Seja protagonista dessa mudança, seja realmente alguém do time que faz a diferença. Então, estude, busque, se atualize e compartilhe. Não adianta também você ficar lendo 10 vezes a lei complementar, decorando os 500 e tantos artigos e não compartilhar isso, não trazer isso para a mesa. Cada um que lê entende algo diferente, enfim, verdade. Estamos todos aprendendo juntos. Então, acho que assim, o que a empresa precisa agora? Pessoas protagonistas, pessoas que vão fazer a diferença. E aí, todo mundo constrói junto. E constrói a sua carreira, porque, querendo ou não, a gente pode dizer, daqui para frente a gente vai ter uma carreira diferente do que teve até agora. Sim. É um assunto novo, é tudo novo, vamos aprender e a oportunidade, imagina, para contadores, advogados, tributaristas que já são tributaristas, mas vão ter que aprender tudo de novo. Ontem eu estava num evento, numa finalização de um curso que eu estava fazendo, e tinha um rapaz de Fortaleza que é dono de um escritório lá de consultoria que atende varejo, né? Supermercados, enfim, da região e lojas lá. E aí a gente estava conversando justamente sobre essa preparação. Então ele tem a preocupação de treinar o time dele, porque o time dele vem de conhecimento, né? E ele também está tentando treinar, sendo contratado para treinar times de empresas. E no determinado momento ele disse assim para mim, todo mundo está aprendendo, todo mundo está crescendo, mas sabia que eu tenho amigos que têm escritórios de contabilidade que estão já decidindo descontinuar a operação? Ou seja, e isso é um recado. Porque eu acho que é isso mesmo. Se você não quiser aprender, não quiser entrar nesse barco e não quiser crescer, saia dele. Você vai estar realmente rasgando uma boa oportunidade. Mas deixe, né? Não sabe, porque realmente não vai ter como tu não se posicionar, eu acho, né, Cris? Não vai ter como. Ou tu entra e aprende e cresce, ou acho que não vai ter espaço. É que assim, como profissional, a palavra do protagonismo que o Itamar trouxe, ela é extremamente relevante. Autorresponsabilidade também é relevante, porque eu sou protagonista e responsável por todo o conhecimento que eu estou criando e disseminando. E, além disso, eu, como profissional, preciso ter uma multidisciplinaridade para trabalhar. Eu preciso olhar para todos os campos. Eu preciso olhar para o negócio como um todo e não só mais para o que a gente fazia até então, que era focar na parte tributária, faz pós-graduação específica em área tributária, olha só para a parte tributária. Eu acho que agora a carreira como um todo ela sofre uma mudança. Então, assim, como profissionais que somos, protagonismo, autorresponsabilidade e ser multidisciplinar, isso, sem dúvida, é o caminho.
Mas também temos que falar das nossas equipes, né, Itamar? Eu acho assim, para esse momento de mudança, tem que existir uma transparência muito grande entre tudo que está sendo feito e as pessoas do nosso time que têm que se engajar nisso. Por que é extremamente relevante essa transparência? Porque as pessoas precisam saber para que lado o barco está arrumando. É todo mundo dentro do mesmo barco, meio que a deriva, a gente ainda não sabe muito bem para que lado tem que ir. Alguém tem que assumir a direção e mostrar para todo mundo, estamos indo agora para a direita por conta desse motivo. Então, essa parte de colocar as pessoas na mesa conosco para discussão, trazer essa transparência, vai deixar um ambiente mais sereno e mais tranquilo, em que todo mundo sabe o que está acontecendo. Eu acho que isso é em primeiro lugar, imprescindível, né, Itamar? Exato. Capacitação, isso sem dúvida. Mas aí vai muito. A capacitação, óbvio, as empresas precisam colocar isso à disposição dos seus funcionários. É uma bola dividida, né, Cris? Mas, nossa, é a maior bola dividida que nós temos é a capacitação. Primeiro porque a empresa deveria ou deve colocar à disposição dos seus colaboradores o acesso ao conhecimento, ao mesmo tempo que, como protagonista, eu, profissional, faço o meu movimento de buscar, me desenvolver e também dividir, né? É o legítimo dividir e conquistar, né? Então, exato. Cris, também essa questão do protagonismo que tu comentaste e do ambiente de proporcionar isso, eu sempre insisto, porque eu acho que tem muito da responsabilidade pessoal, né? Imagina alguém que está assistindo agora a nossa conversa aqui, por mais que não tenha ainda estudado, lido e tal, será que essa pessoa não vai despertar algo e daqui a pouco chegar lá na empresa dela e dizer pro gestor dela, escuta, eu ouvi falar de um negócio, reforma, o que é isso? Né? Como é que a gente está se preparando? Tem algo, eu posso participar? Exatamente isso. Escuta, eu posso participar se a gente fizer, porque a pessoa talvez não sabe, mas se for aplicável para nossa empresa, poderia me colocar no projeto, né? Poxa, de novo a gente está dizendo, é algo novo, todo mundo pode embarcar nessa e crescer, né? Então, assim, eu sempre digo, eu ouvi isso do nosso antigo empregador, né, Cris, onde nós começamos um dia, o Toledo me disse, talvez ele não vá lembrar, mas ele me disse, Itamar, seja empregável. E eu tento sempre comentar isso com as pessoas, eu digo, o que é o empregável? É você ser útil, talvez você não esteja mais útil para aquela empresa onde você está no momento, mas você sendo empregável, você vai para o mercado, alguém vai te absorver muito rápido. Por quê? Porque você tem uma capacidade, um conhecimento, uma qualidade. Você vai trazer, exatamente, você vai fazer a diferença, independente do lugar onde você esteja. E se você for empregável, certamente onde você está, não vai te descartar tão fácil. Né? Sabe, Itamar e Cris, eu fico aqui refletindo, estou nessa cadeira, até não me apresentei, né? Eu sou a Gabriela Pestano, eu tenho sido host de alguns episódios aqui do DigiTelaCast, e a gente tem feito essas séries, né, técnicas, para trazer assuntos técnicos, e também a série Conversa com o Líder, para conversar com as lideranças. E o assunto de gestão de pessoas vem para essa mesa sempre, não importa se a gente está na série técnica ou na série de Conversa com Líderes, porque realmente é um desafio a gestão de pessoas, a gente sabe que não é fácil, a gente tem que saber, conhecer os times, mas uma coisa que tem sido dito nessa mesa aqui, que foi o que vocês acabaram de falar muito bem, a empresa tem que dar os instrumentos, e as pessoas têm que fazer a sua parte, têm que querer. Porque né? A gente trabalha com tributaristas. Estamos tendo uma reforma tributária. Tu, enquanto profissional, tem que se atualizar. Porque senão é isso. Ou tu vai deixar de trabalhar com essa matéria. Pode ser uma opção também, né? Mas assim, acontece que estamos todos no mesmo ponto de partida. Exato. Então, a corrida tá aí para todo mundo fazer. Se tu vai querer, né, correr lá todo mundo e chegar, né, no ponto de chegada, tendo conhecimento, trocando. Vocês falaram também na questão que eu acho muito importante, a colaboração. Sim. Então, assim, temos um time. Pode ser que alguém ainda não tenha visto nada, pode ser que alguém tenha visto alguma coisa, pode ser que alguém esteja estudando muito. Vamos colocar essas 3 pessoas para conversar. Exato. No escritório, né, querida, a gente tem tentado fazer isso. A gente tem um workshop mensal que a gente coloca a reforma tributária para debate. A gente fez toda uma mistura nos nossos times, tanto de senioridade quanto questão de área em que atua, para conseguir fazer que exista essa troca de conhecimento. Porque cada um tem uma facilidade para alguma coisa, tem uma facilidade para outra, e colocar todo mundo numa roda, numa mesa para debater, é muito rico. É daí que saem as grandes ideias. Então, eu sempre fico pensando nisso, né? Como é importante a gente conhecer o nosso time, para poder, um é mais visual, o outro é mais das
escrita, da leitura, né? O outro é mais da... Então, assim, o que tu tá fazendo para ajudar? Bom, então eu tô produzindo podcasts para eles escutarem, eu tô colocando apresentações para eles visualizarem, então a empresa tá ali movimentando o time para acessar aquele conhecimento. Mas, bom, isso por si só não vai ser suficiente. A pessoa precisa ir atrás do conhecimento. Exatamente. Protagonismo, né, Tamara? Protagonismo. Acho que é a palavra do momento. Eu vou adotar essa palavra para mim, porque ela é muito... Ela representa muita coisa. Ela não tem só um significado, né? Ela tem uma amplitude muito grande. E, inclusive, o protagonismo na liderança. Eu volto a puxar a brasa para a liderança de novo, porque as pessoas, elas estão perdidas. E, nesse momento, tem que vir a postura da liderança, acessível da liderança, participativa, não é Gabriela faz isso, Itamar faz aquilo, não. Pessoal, a gente está junto nesse mesmo monte de incertezas e nós vamos trabalhar em cima disso. Contem comigo para tomar as decisões, para apoiar apontar o caminho para vocês, para que a gente possa, inclusive, navegar de uma maneira mais tranquila, mais fácil, porque não podemos gerar, dentro de um ambiente de incerteza, mais insegurança ainda, porque as pessoas não sabem se vai continuar tendo espaço para ela dentro das organizações. Isso tem que ser uma tranquilidade para a pessoa. Não sei se agora eu não sei mais nada, eu não sei se eu tenho idade o suficiente para aprender uma coisa nova, porque nós temos os profissionais que estão há mais tempo na carreira, e eles ficam assim, será que eu ainda consigo desenvolver alguma coisa? O líder está ali para dizer assim, sim, consegue, sim, conte comigo, e conte com os demais. A gente é uma equipe de trabalho e é isso que a gente tem que fomentar daqui para frente. O diretor, né, lá do nosso escritório, Gilberto Cella, ele sempre comenta isso, que ele tem visto nos ambientes, né, que tratam sobre reforma tributária, de certa forma, o assunto sendo tratado muito do caos, assim, né? No geral, essa incerteza, essa insegurança. E a gente sabe que para os times isso não é o interessante. Para o time o que tu tem que não é saudável. Não é saudável. Então, o nosso líder máximo ali no escritório, o que ele nos traz é justamente isso. Pessoal, vai ter oportunidade. A gente está junto. Ele sempre fala, eu vejo muita oportunidade no que está acontecendo, né? Eu fico ansioso de tanta oportunidade que eu enxergo de negócio, né? Para fazer neste momento. Então, fiquem tranquilos, o escritório, o que puder, vai fazer para colocar vocês, né, nesse ambiente de conhecimento e de troca. E vocês fiquem muito tranquilos também para buscar trazer ideias que a gente, né, vai estar implementando. Então, a gente, né, Cris, a gente está num ambiente que isso é muito difundido e para nós isso é muito valorizado, forma, inclusive. Com certeza. A gente fica tranquila, mas a gente sabe que não é a realidade de muitos lugares. Então, de certa forma, uma indicação que eu acho que a gente deixa aqui para quem está nos escutando é talvez ser esse ponto de tranquilidade e de conforto para que as pessoas vão atrás do conhecimento, enfim, né, tragam suas dúvidas, suas incertezas e que a mesa da empresa seja uma mesa de debate e construção, né? Exatamente. Pessoal, então acho que se caminhando um pouco para o final, acho que foi uma conversa muito boa, uma conversa, eu acho sempre interessante quando a gente vai para esse viés mais prático, que acho que tem muita gente que está um pouco ainda, né, não sabendo para onde rumar, acho que aqui a gente deu alguns insights por onde começar. Então eu queria que vocês, tanto a Cris quanto o Itamar, me trouxessem 2 pontos. O que vocês acham que é o ponto mais crítico e qual a sugestão que vocês dão para as empresas ou para as pessoas que estão nos escutando? Pode começar? Eu que tenho que começar. Não, que eu posso fazer também, não tem problema, porque eu tenho muitos. Eu também tenho. E aí, mas a gente não quer trazer realmente esse desespero, né, Cris? Então vamos pensar num ponto crítico, mas que não seja, mas que seja fácil para resolver, né? Não, eu acredito que o que a gente já disse, temos que ir por partes, né? Então, assim, prioridades. Qual é a nossa prioridade agora? A única coisa que está posta e definida. 1º de janeiro de 26, precisamos emitir uma nota fiscal, precisamos nos certificar que os nossos fornecedores terão a mesma capacidade. Então, acredito que agora o foco é isso, né? É tanto ponto crítico quanto a sugestão, né? Uma sugestão, mesmo... exatamente. Porque é o que eu penso em fazer, a mesma coisa, né? Tudo a gente não vai conseguir resolver e tudo ao mesmo tempo também não. Então, porque justamente vai ser essa construção. Vai ser a construção do esperar regulamentar o que tem que ser regulamentado, treinar a equipe, estruturar um projeto, engajar as pessoas da empresa, pensar no impacto para a operação, enfim, mas isso tem um tempo. Eu não preciso estar em janeiro com tudo, né? Todos os indicadores recalculados, eu ter discutido o preço com o meu fornecedor, eu ter discutido o preço com o meu cliente. Não preciso ter isso em janeiro. O que eu preciso ter? Nota emitida. E preciso ter a certeza de que o meu fornecedor
também vai me entregar os produtos que eu preciso, né? Pensando, claro, né, numa empresa, numa indústria, enfim, diferente daqui a pouco do serviço, né, Cris? Então, acho que a questão agora é essa, né? Sim. Prioriza, porque realmente atacar todas as frentes agora, aí gera toda essa confusão sem certeza e Essa também o angústia. gestor vai ter que filtrar um pouco isso, porque eu, como gestor, eu estou muito ansioso, sem dúvida Sim. alguma. Eu tenho uma responsabilidade de entregar daqui a pouco para a empresa algum tipo de análise mais robusta para que a empresa também possa tomar as suas decisões, né? Eu não sozinho, obviamente, de novo, toda a empresa, todos os gestores de todas as áreas envolvidas vão ter que pensar nos impactos e construir algo e entregar para a empresa. Mas acredito que também isso tem um tempo de fazer. Perfeito. Cris. Bom, Itamar, eu vou ir um pouquinho mais longe, tá? Eu vou separar também, eu vou por partes, estilo Jack, como a gente gosta de falar, mas eu vou separar dizendo o seguinte: para aquelas empresas que ainda não conseguiram entender a urgência e a necessidade de tomar atitudes desde já, recomendo que alguém dessa empresa pegue panelas e bata as panelas, avisando todo mundo que está aí e não temos mais como fugir. Então, primeiro passo de todos é a conscientização. Conscientizem-se todos dentro de uma organização, seja indústria, seja comércio, prestação de serviço, o que for. É imprescindível que todo mundo saiba que temos algo na mesa que precisa ser trabalhado. Primeiro ponto. Concomitante a isso, o Itamar muito bem falou, precisamos continuar operando em 2026. Então, não vamos fugir de trabalhar com TI. E, se possível, por favor, se possível, olhem para seus times e trabalhem com as suas equipes. O resto vai acontecendo aos poucos, conforme vierem as regulamentações, conforme vierem novas normas. Nós não sabemos ainda, nós não sabemos ainda como que os sistemas vão se comportar. A própria Receita talvez não saiba, por isso colocar 6 meses antes, né, a funcionar um ambiente de teste. Então, primeiro ponto, conscientização da necessidade. É uma dificuldade, é um desafio, mas não é um desafio que a gente não esteja apto a passar. Como o nosso grande mestre aqui, Gilberto Tchela, fala, não é o caos. É difícil, é complexo, mas não é o caos desde que estejamos todos alinhados da necessidade do que vem por aí, tá? E aí, na sequência, eu vou completamente em linha ali que o Itamar falou. TI esteja pronto, por favor, também, para que em janeiro de 2026 a empresa continue operando. Acho que, por enquanto, é isso. O resto vem com partes. O resto a gente tem que tratar com um pouco mais de calma, porque ainda não temos elementos sólidos para trabalhar. Acho que é prioridades também, né? Então, como o Itamar bem falou, a gente tem muito a ser aprendido na teoria. Algumas coisas na prática a gente não consegue fazer, porque ainda não tem regulamentação. Mas, assim, tem uma prioridade que é essa, continuar operando. E, para isso, a nota fiscal, né, é a prioridade do tem momento. que estar à mesa, né? Agora, realmente, a prioridade é essa, né? Esse projeto tem que estar andando, esse programa, na verdade. Enfim, um projeto é um pouco... Eu penso assim, um projeto é um programa, né? Acredito eu que seja um programa, o projeto tem início, meio e fim, um prazo mais curto, mais definido, e isso não, porque realmente a gente tem muito a definir, muito que aprender, e eu acho que a cada ano, né, a partir de 2026, ano a ano, vai ter que sentar, repensar, talvez recalcular a rota, enfim. É que até esse exemplo que a Cris deu da nota fiscal eletrônica Exatamente. Era um projeto, né? Era início, meio, enfim. Agora, se tu pegar a reforma tributária, que tem um período de transição enorme, que os elementos da mudança vão ser gradativamente dados para as empresas, Exato. então realmente é um programa que vai ter que ir sendo adaptado ano a ano conforme surgirem a legislação e as normativas. E eu acredito que as empresas vão começar a ser provocadas, né? Todos nós seremos, né? Quando a gente chegar no mercado, ou imagina quando for comprar algo na internet, né, Cris, tu for lá e talvez o valor que tá ali não vai ser o valor que quando tu colocar o teu CPF vai ser o que tu vai ter que pagar, porque ele vai calcular o teu endereço. Tem enfim. mais isso, a gente nem falou sobre isso, deixa assim. E deixa assim, né? Deixa pro próximo. No próximo a gente fala sobre. Mas realmente eu acho que vai começar, né? A hora que as pessoas começarem a entender, pena que realmente está demorando um pouco, né? Mas eu acho que não vai demorar o tanto mais.
Sim. Então, todos realmente vão embarcar nessa jornada em breve. Eu estava pensando também, que é uma coisa que a gente não falou, mas que tem sido uma das soluções adotadas pelas empresas, principalmente as de médio e grande porte, é a questão dos comitês, né? Sim. Fazer comitês internos, justamente buscando tudo que a gente conversou hoje, essa interdisciplinariedade, multidisciplinariedade, colocar todo mundo que importa dentro de uma empresa na mesa, Sim. porque repetindo, não é só uma mudança tributária, é uma mudança negocial, vai impactar tudo, né? Eu tenho a felicidade da Cris fazer parte do nosso comitê. Cada um procure a sua Cris, mas deixa. Essa aqui já tem dono. Deixa. Não me tire a agenda. Tem bastante Cris, viu? Exato, tem Cris para todo mundo, mas essa aqui já tem. A Diegues já está destinada. Então, realmente, mas façam isso. Sem dúvida alguma, um grupo de trabalho é muito importante. Né? Tá, pessoal, eu agradeço muito. Não sei se vocês têm mais alguma colocação para finalizar. Eu tenho uma finalização só, que é agradecer esses momentos. Eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui hoje já é uma forma de conscientização. As pessoas que atingirem essa nossa conversa talvez não estivessem ainda pensando na reforma com a seriedade que deveria ser pensado, ou então outras pessoas que estivessem desesperadas sem saber para onde correr. E esse exercício simples aqui que nós fizemos, de 3 pessoas sentadas numa mesa discutindo sobre, já causa uma tranquilidade e um alinhamento que eu acho que todos precisam. Então, se eu puder deixar algum recado, busquem os seus apoios, busquem as pessoas que vão fazer parte dessa jornada com vocês, porque isso é uma jornada de, no mínimo, 7 anos, né, Itamar? Exatamente. Não, a Cris trouxe o ponto certo, né? A gente fala muito da inteligência artificial, mas a inteligência coletiva, eu acho que nunca, assim, vai ter que andar de mãos dadas, né? Exato. Então, assim, vamos nos aproximar de pessoas inteligentes, vamos nos aproximar das pessoas que realmente vão fazer a diferença, que querem fazer acontecer, para todo mundo crescer junto. Protagonismo, né, gente? O protagonismo e o protagonismo coletivo, né? Vamos nos juntar aos bons. É verdade. Né? Perfeito. Pessoal, da minha parte, eu agradeço muito, né, por ter essa conversa. A gente brincou até antes de iniciar o podcast, que acho que a gente vai repetir daqui a um ano, com já os sistemas rodando e a gente falando sobre a atualidade da reforma em relação a esses pontos que a gente tratou aqui hoje. Então, muito obrigada, Cris. Muito obrigada, Itamar. Obrigado. Você também que está nos assistindo ou nos escutando, agradeço aí a audiência. Continue nos assistindo, se inscrevam no nosso canal do YouTube, nos sigam no Spotify, no Instagram, no LinkedIn e nos acompanhem nos próximos episódios. Tchau, tchau.